Olá, cosmistas e fãs de ficção científica, eu sou Edgar Manioto, seja bem-vindo ao canal Filosofia da Astronáutica e da Ficção Científica. Hoje é domingo, 2 de julho de 2023 e após um hiato aí de cerca de 2 meses, o nosso canal está de volta. A partir de amanhã, dia 3 de julho de 2023, o canal terá vídeos pelo menos 4 vezes por semana. Então não deixe de estar aqui no nosso canal, tá bom? Nós teremos vídeo sempre às 20 horas, 4 vezes por semana terá vídeo aqui no canal. Segunda, terça, quarta-feira, sexta-feira tem vídeo aqui no canal. Na sexta-feira, a nossa tradicional live às 9 horas da noite. Nos outros dias, às 8 horas da noite, não é? Ou seja, às 20 horas, teremos vídeos aqui no canal. Vídeos sobre ficção científica, vídeos sobre astrobiologia, vídeos sobre exoantropologia, vídeos sobre a expansão humana no cosmos. E neste domingo, para marcar o reinício do canal, né? Essa nova, digamos assim, temporada no canal após esse hiato de 2 meses, que não foi um hiato programado por nós, foi devido a uma situação médica que já está tudo resolvido, né? E o canal teve que parar aí por esses 2 meses, mas retomamos agora o canal, né? E com toda a esperança de que agora venhamos a retomar o canal com toda a força para que cheguemos aí até o final desse ano, pelo menos com com 4 dígitos de membros aqui no nosso canal. E para essa retomada do canal, eu escolhi comentar um episódio da nova série de Star Trek Estranhos Mundos Novos, né? Strange New Worlds, que é o episódio 2, né? Dessa nova série, a de Astra Perspera, né? Que pode ser traduzido, né? Essa frase, né? Esse lema pode ser traduzido como para as estrelas através das dificuldades. Este episódio ele é muito interessante para nós aqui do canal, porque esse episódio ele perpassa toda a ideia da filosofia cosmista daqui do canal, né? Que é essa ideia de que devemos alcançar as estrelas, que o caminho para as estrelas também pode nos revelar enquanto a construção de uma sociedade melhor. E a Una, durante o episódio, fala isso, né? Que a hora que ela vê todas aquelas naves da frota estelar, naves com diferentes espécies, né, compondo uma nave, ela percebe que esse caminho para as estrelas, que aquelas naves revela para ela um tipo de sociedade melhor. E todo a Star Trek, né, todas as séries de Star Trek justamente, né, trabalha com esse ideal de que ao irmos para as estrelas nos tornaremos uma sociedade também melhor, né? Uma sociedade mais ética, uma sociedade mais plural, uma sociedade com maior liberdade, democracia para todos. E esse é o ideal cosmista, né? O ideal de que o destino do ser humano está nas estrelas, e esse destino não é apenas ir para as estrelas também nos fará, né, como espécie melhores, né, e nos fará também, tá, eticamente melhores. E esse episódio trabalha com todo esse ideal. E este episódio trabalha justamente dando, digamos assim, uma alfinetadinha, tá, naquilo que talvez Star Trek tenha de maior limitação quando trabalha com as diferenças. Porque Star Trek trabalha desde o seu início, desde a série original com Kirk, com as diferenças, né? Lá a gente já viu uma tripulação com um russo, nós já vemos uma tripulação numa época que ainda se lutava pelos direitos civis nos Estados Unidos com uma mulher negra, tá bom? E depois aí a cada nova geração, né, cada nova série, você vai ter depois uma capitã mulher, né, em Star Trek Voyager, você vai ter um capitão negro, né, em Deep Space Nine, e você vai ter cada vez mais participação de alienígenas, não apenas o Spock, mas de outros alienígenas com
cada vez mais integrados ali na nave, até você chegar às séries modernas como a Discovery e agora Estranhos Mundos Novos. Mas em todas essas séries tem dois temas que me parece que nesses temas você tem um certo conservadorismo dos roteiristas de Star Trek, talvez em grande parte aí a, pelo próprio através da própria filosofia do autor original, né, do Gene Roddenberry, tá? Que é a questão, duas questões, da inteligência artificial e dos aumentados ou transhumanos, tá? São duas questões que são colocadas aí, tá bom? Então, primeira questão, né? Se a gente vê em Star Trek a questão da inteligência artificial, você só tem ali que um destaque mesmo o data. A inteligência artificial ou a união entre homem e máquina, no caso dos Borgs, são sempre apresentados como algo ruim. Você vê isso, inclusive, na nova série Picard, onde já na primeira temporada você tinha ali uma invasão de máquinas e agora se encerra a última temporada novamente como os Borgs, como principais inimigos. Então essa união entre o biológico e a carne sempre vista como inimigos, né? E a inteligência artificial assim com pouco destaque. Então isso é algo que me parece que os novos roteiristas vão ter que trabalhar melhor a partir do momento até que a própria ficção científica já incorpora a inteligência artificial para além desse estigma. Bom, o Isaac Asimov já fazia isso nos anos 40, né, com a série O Robô, mas eles vão ter que trabalhar melhor. E agora a questão dos aumentados ou do transhumanos ou da pangenia. Então aqui nós temos então na figura da Una, que é a primeira oficial do Capitão Pike, que advém da espécie iliriana, uma aumentada, né? Então, nesse caso, os ilirianos eles apareceram pela primeira vez na série Enterprise, tá? Num episódio onde o Capitão Archer está ali precisando na terceira temporada, precisando de uma bobina de dobra, ele encontra uma nave dos ilirianos e ele acaba, né, e eu já assisti esse episódio há muito tempo, mas, salvo engano, ele acaba fazendo ali uma trapaça e leva uma bobina de dobra dos ilarianos sem a permissão deles, tá bom? E aí eles teriam que prolongar a viagem deles até onde eles tinham que chegar por mais 3 ou 4 anos. Tá? Num dos poucos momentos que o Capitão Archer, que é sempre tão pacífico, né, e tão compreensivo, transgride aí uma certa ética para poder, né, conseguir salvar a Terra. Né? É um dos poucos momentos que o Capitão Archer ele cruza essa fronteira. Então, esses ilirianos são um povo que realiza em si mesmo, né, aquilo que Star Trek chama de aumentos através da genética, né, o que hoje a gente pode chamar de transhumanismo, mas que é pangenia. Pangenia é uma palavra criada pelo James Brish, escritor de ficção científica, num livro A Semente das Estrelas, cuja resenha desse livro, tá, vai estar aqui no canal. Esse livro não tem traduzido em português, mas eu resenhei este livro. O vídeo já está gravado e ele chega aqui no canal, tá, no próximo domingo. Então, você que está assistindo hoje, no próximo domingo chega a resenha desse livro aqui no canal. Você aguarde. Próximo domingo, às 8 horas da noite, a resenha desse livro estará aqui no canal, ou seja, às 20 horas, no próximo domingo. Semente das Estrelas, do James Brish, já fica o convite, né, até para fazer a ponte com esse vídeo que você está vendo agora, tá bom? O que é a pangenia? Pangenia é a adaptação do corpo humano a outros mundos. Veja, Star Trek, a gente tem ali quase todos os planetas de Star Trek, a maioria que eles chegam, são habitáveis por seres humanos. Tanto é que em Star Trek pouco se usa máscaras, pouco se usa adaptações para você pousar nos planetas. Em Star Trek, assim como outras séries como Parallel Dam, né,
E principalmente séries ou Guerra nas Estrelas, né? São séries, são programas que mostram aquela space opera, né? Onde você tem a maioria dos mundos podendo ser habitados pelos seres humanos. O melhor cenário possível, né? Uma outra, mas caso o universo não seja assim, seja muito difícil acharmos planetas semelhantes à Terra ou que nós conseguimos realmente essa colonização. Ora, o mais provável é que a maioria dos mundos sejam totalmente hostis ou pelo menos parcialmente hostis. Então nós teremos que partir para três processos para colonizar o espaço. Construir cúpulas é um processo, que é o que nós vamos provavelmente fazer no sistema solar, cúpulas na Lua, Marte, etc, para habitarmos. Terraformarmos planetas, ou seja, adaptarmos esses planetas até eles ficarem com as mesmas condições com a Terra, ou aquilo que o James Brish comenta no livro dele, que é fazer pangenia, ou seja, adaptarmos o nosso corpo para viver em outros mundos, que é justamente o que os illyrianos fazem. O que os illyrianos fazem? Eles adaptam o seu corpo para habitar outros mundos. E veja bem, mesmo que a gente faça terraformação de um planeta, talvez essa terraformação nunca leva o planeta a ser completamente igual à Terra. Então talvez o processo seja múltiplo. Você começa a fazer a terraformação para o planeta chegar o mais possível, né, de se chegar perto das condições terrestres, e ao mesmo tempo você completa o caminho adaptando o corpo humano para aquelas condições melhores, né? E aí você tem a possibilidade de colonizar outros mundos. Mas eu não vejo a colonização do espaço possível sem pangenia, sem adaptação do corpo humano. Seja inclusive para viver nas próprias naves espaciais a longo prazo, seja essa adaptação para viver em outros mundos. Então, aquilo que os Ilarianos fazem é o que provavelmente nós faremos para conseguir colonizar o espaço. E até ele mostra um dos poucos momentos que é mostrado em Star Trek, um capitão, né, no caso o Pike, com uma máscara, justamente quando ele chega num planeta que os Ilarianos se adaptaram para viver naquele mundo e os humanos não. Então, eu vejo neste episódio, né, que é um episódio de julgamento, né, um episódio que parece uma daquelas séries, né, de jurídica sobre direitos, sobre julgamentos que tem muito nos Estados Unidos, né, que passa muito na TV americana, que é justamente um episódio desse, né, justamente daí os novos roteiristas querendo, digamos assim, ir além do TOPS que você tem dentro de Star Trek, que é não trabalhar com essa questão por causa, em grande parte, não é, de, de uma criação inicial que foi o Khan, né, lá na Star Trek original, né, clássica, e depois o segundo filme da série Star Trek clássica, e, e que esse Topps coloca que houve em algum momento na Terra guerras eugênicas, e é lógico, ali você estava logo depois da Segunda Guerra Mundial, do nazismo e etc. Então é bem compreensível que o Gene Roddenberry tenha trabalhado com essa questão, tá? E que gerou uma guerra na Terra. Inclusive essa referência vai voltar aí no terceiro capítulo, né, quando há uma volta para o passado e eles encontram um Khan ainda criança, né? E até se discute um pouquinho essa questão de você ter um prequel e que as coisas talvez não aconteçam nas mesmas datas que estava na série original. Mas a grande questão aí é que hoje nós temos na Pangenia, né, e escapando para além dos limites daquilo que foi a base da crítica do que realmente aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que você tinha aquela ideia de raça superior, né, que é a crítica que se pretendia fazer ali com o Khan. Mas hoje nós já temos a compreensão muito maior, né, da genética, inclusive a eugenia não é a mesma coisa que genética, né? Aquilo que se pensava sobre eugenia nos anos 30 e 40 não é a mesma coisa que o transhumanismo, não é a mesma coisa que a pandemia, né? Ali você tinha toda uma questão de
raça pura, e inclusive ali os processos não era nem o processo não era nem sequer de mudar geneticamente as pessoas ou de mudar as pessoas para viver em outros mundos, como é o caso da pangenia, mas era questão de através de casamentos pré-selecionados, porque você já acreditava que existia uma raça pura, né, que é um conceito que inclusive é político e não biológico, ou seja, eles acreditavam que existia essa raça pura e que através de casamentos selecionados eles iriam se separar ou impedir uma mistura com outras raças, que era a base racista da eugenia daquela época, e que em grande parte inspirou ali personagens como Khan. Hoje o que está sendo colocado, né, o que está sendo colocado aí com os illyrianos é outra coisa totalmente diferente, é a mudança biológica, que não tem nada a ver com raça, mas é a mudança, mas é o aperfeiçoamento da espécie humana como um todo para se adaptar a outros mundos através da pangenia, ou como é mais popularmente conhecido quando essa mudança ocorre na Terra, transhumanismo, ou seja, você controlar o processo de evolução para que através desse processo de evolução o ser humano se adapte a novas condições ambientais, né? Seja aqui na Terra mesmo, ou seja em outros mundos. Esse processo certamente vai ser o processo que nós vamos ter que realizar para colonizarmos outros mundos. Tá? E esse processo não pode ser confundido com eugenia, que é um outro processo, né, que tinha a ver com teorias racistas que dominaram os anos 30 e 40. Inclusive ali, né, você tem essa, justamente no julgamento, né, você tem essa inversão, né? São ali aqueles que não são aumentados, é que tem leis que fazem um verdadeiro apartheid contra aqueles que são aumentados, que são os illyrianos. Né? Então, é um roteiro muito bom, eu recomendo que vocês assistam, né? E que coloca em evidência essa ideia de que nós precisamos, né, trabalhar com questões referentes ao transhumanismo e futuramente, né, quando começarmos de verdade a colonização espacial, a pangenia, pois é através da pangenia que o ser humano vai alcançar a possibilidade de se transformar numa espécie multiplanetária, né, se adaptando a diversos outros mundos, né, que não, ou terraformizando alguns mundos, já que a possibilidade de acharmos mundos iguaizinhos à Terra é matematicamente quase nula, né? Seria muito bom se tivéssemos um universo como apresentado em séries como Star Trek, mas é pouco provável. O mais provável é que venhamos a encontrar um universo aonde na nossa galáxia, né, no nosso nós vamos encontrar planetas onde nós teremos ou que terraformizá-los, por mais mesmo que eles tenham água e que tenham uma atmosfera muito semelhante à terrestre, nós teremos que em algum momento terraformizá-los ou nos adaptar às suas condições. Tá? E eu gostei muito que Estranhos Mundos Novos tenham trabalhado com essa questão dos aumentados, do transhumanismo ou da pangenia. Tá? E até porque a comandante Una, né, a primeira oficial, é uma personagem fascinante e todo o episódio é um episódio muito bom, né? Recomendo que assistam. Bom, então fica aqui esse breve vídeo. Desculpa aí pelos barulhos de fundo, que eu estou gravando esse vídeo num domingo à tarde, então tem um certo trânsito aqui na rua onde eu moro. Bom, desculpa por esses barulhos de fundo, mas siga aqui esse vídeo que marca a reestreia aí do canal com esse tema tão importante dentro da filosofia do canal, que é a possibilidade de nos adaptarmos a outros mundos para então conseguirmos nos transformar numa espécie multiplanetária. Eu sou Edgar Manioto, esse é o canal Filosofia da Astronáutica da Ficção Científica. Eu peço que você dê o like e amanhã, às 20 horas, 8 horas da noite, esteja aqui para a estreia do nosso vídeo sobre filosofia da astrobiologia
E eu ia falar astronáutica, eu ia falar o mesmo nome do canal, né? Vocês perceberam. E na terça-feira, vídeo sobre o livro Quando os Humanos Foram Embora, do Gerson Lodi Ribeiro. Tá? Então, estejam aqui. E na quarta-feira, marca a estreia de uma série sobre ficção científica pré-histórica, com o primeiro vídeo geral explicando o que é ficção científica pré-histórica. Isso só nesses 3 primeiros dias aqui no canal, na nossa reestreia. Pessoal, estejam aqui com a gente, tá? Então, até o próximo vídeo. Deixa o like aí.